de hoje, ela vai ser da parte de biologia de sistema excretor e locomotor, tá bom? Então, tem na apostila de vocês, mas vocês não precisam da apostila agora para acompanhar, é mais a gente ir comentando, a não ser que vocês queiram ir anotando alguma coisa, tá bom? Então, antes de passar para cá, eu quero que primeiro vocês me vejam. Bom, então, começou a gravar agora, então deixa eu falar de novo. A aula de hoje ela é sobre a parte de biologia de sistema excretor e locomotor, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês me verem, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai discutir um pouquinho primeiro sobre o que é excreção. Então, quando a gente fala de sistema excretor, a gente está falando de excreção. E o que é excreção? Alguém sabe falar alguma coisa que a gente excreta? Essa palavra não é tão absurda, vocês já ouviram antes, acredito eu. Isso, eliminação. Eu tenho que eliminar coisas do meu corpo. Por quê? Por que que eu tenho que eliminar coisas do meu corpo? Por que que eu tenho que eliminar coisas da minha casa? Fala uma coisa que eu tenho que tirar da minha casa. Vamos, povo. O que que eu tenho que tirar da minha casa? Toda semana eu tenho que tirar umas coisas da minha casa. O que é? Vocês estão quietos, meu Deus do céu. Que lixo, obrigada. Obrigada, Gabriel. Tem que tirar lixo da casa. Se eu tenho que tirar o lixo da minha casa, é porque eu não posso ficar com ele aqui. Se eu ficar com lixo em casa, começa a acumular, começa a trazer bicho, começa a trazer doença, certo? Então eu preciso jogar esse lixo toda semana, porque 2 semanas de lixo em casa já acumula muita coisa. 3, 4 semanas de lixo em casa começa a aparecer bicho e isso traz doença, né? Então eu preciso jogar fora. Se eu pensar no meu corpo também produz lixo. Toda vez que eu produzo energia, e eu uso energia até para pensar, até para sonhar, se eu estiver dormindo, eu gasto energia. Toda vez que eu gasto energia, eu estou produzindo gás carbônico. Isso é super tóxico. Se ficar no meu corpo, já era. Eu morro. Eu preciso jogar esse gás carbônico fora. Eu preciso de proteína, né? Então a gente se alimenta, a gente precisa de proteína, mas sobra um pouco de ureia e essa ureia precisa ser eliminada porque ela é tóxica. Fora outras substâncias que vão sendo produzidas no meu corpo, que são restos do que eu usei. Eu uso, sobra resto de alguma coisa, que nem assim, eu compro uma embalagem de salgadinho, eu como salgadinho, mas a embalagem eu não vou comer, não vou usar, então eu preciso jogar fora, né? Então, quando a gente se alimenta, tem coisa que não é nem absorvido no sangue, mas o que está no sangue precisa e que não serve mais, ele não consegue voltar para o intestino, ele precisa ser jogado fora de um outro jeito. Né? A mesma coisa quando a gente tem gases que são produzidos também, esses gases produzidos dentro do meu corpo que precisam ser eliminados, são eliminados pela respiração, como o caso do gás carbônico, né? Então, eu preciso jogar fora algumas coisas. E aí, como que eu faço para jogar fora esse lixo do meu corpo? Tem coisas que saem do meu corpo, tudo bem? Eu elimino lágrima, elimino suor, elimino urina, as fezes, eu elimino ar. Quando eu respiro, eu ponho ar para dentro, mas eu também solto ar. Tudo que eu elimino, às vezes pode sair com alguma coisinha já. Então, por exemplo, o suor, ele já sai com um pouquinho de ureia, um pouquinho dessas substâncias. Mas, na verdade, a principal forma de eliminar coisas do nosso corpo é através da respiração, porque a gente solta o gás carbônico, e através, isso, Miguel, suor, fezes, urina, e através da urina, tá? As fezes, elas não são uma forma de excreção, porque, na verdade, a gente chama de excreção o que entrou de verdade no nosso corpo. Pensa assim, que da boca desce para o esôfago, vai para o estômago, do estômago para o intestino
e sai as fezes. Então, na verdade, a gente tem um tubo que passa dentro do nosso corpo e sai. Quando a comida entra nesse tubo, ela passa por um monte de processos químicos e mecânicos lá dentro. Ela é amassada, joga um ácido, joga um monte de coisa em cima dessa comida. Parte dela é absorvida pelo nosso corpo e o que sobrou, que não foi aproveitado, sai. Então, na verdade, a comida passa por esse tubo, vai passando e sai. Então, a gente não entende que é como se tivesse entrado de verdade no nosso corpo, sabe? Porque não entrou na corrente sanguínea, não foram para as células do nosso corpo, só ficou dentro do tubo. Então, fezes não é exatamente uma excreção, porque ela ficou dentro do tubo digestivo o tempo todo. Então, não entra como digestão. Perdão, não entra como excreção. Agora, quando já foi para a corrente sanguínea, foi para as células, aí sim a gente considera que está no nosso corpo e precisa ser eliminado. Então, vai ser eliminado através desse sistema excretor. E é isso que a gente tem que entender como funciona, tá bom? Todo mundo entendeu que fezes, por que fezes não é uma excreta e a urina sim? A fezes é o que eu não peguei. E a urina é o que eu produzi de toxina que está saindo. Tudo bem? Vocês estão quietos hoje, né? Vocês estão cansados de simulado, isso sim. Bom, então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o nosso sistema excretor do ser humano, tá? Nosso sistema excretor tem rim. O rim, ele fica na parte de trás das costas, né? Então, mais ou menos assim, dentro do tórax. Então, é como se você tivesse. Deixa eu ver. Você tem na frente, você tem a barriga, atrás você tem a coluna, e aí meio que do lado, assim, você tem o rim. Quem já teve pedra no rim sabe onde dói, né? Então, o rim, ele fica nessa estrutura aqui, né, na parte das costas, e então a gente tem o rim. E aí, a gente tem o ureter, que sai de cada rim, vem os dois para a bexiga, da bexiga vem para a uretra. No caso das mulheres, a uretra ela é menorzinha, porque é só um buraquinho ali próximo da vagina. E no caso dos meninos, a uretra é maior, porque ela passa por dentro do pênis inteiro, né? Mas a gente tem aqui a uretra. E a gente tem aqui, ligado ao rim, a veia cava, que vira veia renal. E a gente tem também aqui uma artéria, percebe? Então, o que que acontece? A gente tem uma artéria que entra no rim e aí depois sai pela veia. Então, percebe que o que vai acontecer? Quando a gente tiver o sangue está circulando lá pelo corpo e tal, e ele precisa passar por um filtro. Então ele sai, ele entra no rim, lá ele é filtrado e depois ele volta para continuar o caminho dele, passeando pelo corpo. E nesse passeio pelo rim, as impurezas são tiradas, tá bom? Preciso decorar esses nomes? Preciso. Então, preciso saber que aqui tem os rins, o ureter, a bexiga e a uretra, tá? O ureter, a única função dele é conduzir, a bexiga é armazenar e a uretra é conduzir para fora. Mas a bexiga ela tem um papel interessante. O que, que acaba acontecendo? A bexiga ela estica, ela tem um tecido que estica. Então ela estica, 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 estica. Chega num ponto que ela esticou, o que acontece? Dá vontade de fazer xixi. A bexiga é um músculo que vai esticando, a hora que chega num ponto de esticar, é aquela hora que ela manda uma mensagem para o cérebro e fala, viu? Tá na hora de esvaziar. Aí vamos supor que você está no meio da aula e não pode ir no banheiro, né? Então você segura um pouco o xixi até o quê? Até aquele músculo cansar. A hora que aquele músculo cansa, ele para de mandar mensagem para o cérebro. Não quer dizer que ele já esvaziou. Ele só para de mandar mensagem. Então a vontade de fazer xixi passa, mas continua enchendo. Então ela vai esticando um pouco mais. Dali a pouco, a hora que o músculo já descansou, vem a vontade de novo. E aí você consegue, e de repente já acabou a aula, e você consegue ir no banheiro. A não ser que tenha algum problema de incontinência urinária, não é nenhum absurdo segurar 2, 3 horas para fazer xixi. A bexiga das mulheres cabe um bom tanto de urina, a bexiga dos homens cabe ainda mais, porque não tem útero, não tem umas coisas lá dentro, então ela é até um pouco maior. Então, o homem segura até mais urina do que a mulher, se for ver, né? Mas então cabe bastante urina lá dentro, tá bom?
Só dá aquela vontade, mas dá tempo de segurar um pouco. Não é saudável segurar demais. Se você segura ou se você não vai no banheiro, pelo menos, deixa eu fazer as contas aqui, 1, 2, 3, 4, umas 6 vezes por dia, 5, 6 vezes por dia, pelo menos, quer dizer que você está bebendo muito pouca água, então você está acumulando uma urina mais concentrada. Se você vai no banheiro e sua urina está com cheiro forte, ou está um amarelo escuro, ela tem que ficar um amarelo quase transparente, amarelinho, clarinho. Se ela está um amarelo mais forte, quer dizer que você está bebendo pouca água. Isso aumenta as chances de ter uma infecção de urina, aumenta as chances de ter pedra no rim, aumenta as chances de um monte de problemas renais ali, porque você não está eliminando, não está dando uma limpada. O que acontece quando você bebe muita água, sobra bastante água e isso faz com que elimine bastante. E aí dilui toda aquela toxina e não fica um problema sério para o aparelho excretor. Agora, se você não dilui toda aquela toxina, fica bem concentrado e aí é um problema. Vocês estão quietos mesmo, né? Era uma aula para vocês fazerem perguntas. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho o rim. O rim, ele tem esses triângulos aqui que a gente não precisa saber o nome, tem nome, tudo tem nome, mas eu não vou ficar falando. Esses triângulos, eles são formados por néfrons, e isso é importante. O que é o néfron? O néfron é a unidade básica de filtragem. O rim é cheio de néfrons, tá? E a gente vai ver como é que funciona um néfron. Aqui um néfron, tá? E aí, o que acontece? Ó, só para vocês voltarem e ver. Ó, tem essa bolinha, tem esse tubo retorcido que faz voo e vem para cá, né? Então, eu já vou mostrar o que é isso. Só para vocês entenderem. Então, tem essa bolinha, que é a cápsula glomerular, cheia de glomérulos. O que são glomérulos? Um monte de capilares, né? De vasos sanguíneos fininhos e enrolados. E aí, a gente tem esses tubos contorcidos aqui, que vão para essa alça de Henle, né? E aí, logo depois, já sobe para o tubo coletor, que é o que vai levar direto para o ureter, tá? Então, vamos entender o que acontece nesses retorcidos aqui. Então, olha só, tem 3 etapas a formação da urina. Primeiro, enquanto está com esse tubo retorcido, o que acontece? Sabe uma... Eu já dei esse exemplo antes. Imagina uma mangueira que está vindo com toda aquela força água. Aí o que você faz? Você desliga a mangueira, faz um monte de furinho. E aí você abre a torneira com toda a pressão. A hora que ela passar por aqueles furinhos, ela vai fazer tss, não vai? Então, o que acontece no capilar é isso. Ele permite a passagem da parte líquida. As células vão ficar lá dentro, é massa, glóbulos brancos e tal, vão ficar dentro do tubo. Mas tudo que é plasma, tudo que é líquido vai sair. E aí, quando ele sai para cá, ó. Ele entra aqui para os túbulos do néfron, né? Então, aqui é o capilar, o sangue está fazendo, né? Que é uma arteríola, ela vem com toda a pressão lá do coração, e aí chega aqui, sai. Vocês gostaram do barulho? Faz, guarda isso assim, ó. O que é o é o negocinho que sai aqui. Aí o que acontece? Ele vai passar por todo aquele caminho, né? Então, o primeiro passo é a filtração. É quando sai, faz isso. Quando sai todo o plasma das arteríolas e vem aqui absorvido, vai passando, vai entrando no. É como se fosse um filtro que toda a parte líquida passa pelo vaso e entra aqui no néfron, tá bom? No corpúsculo renal. E aí ele entra no túbulo. A segunda etapa, e olha que peraí. A veia ela não vem só aqui, ela fica passeando em volta. Então, numa segunda etapa, o que acontece? Nem tudo que saiu devia ter saído, né? Então, quando a gente tem o. Nem tudo que saiu ali naquele tinha que ter saído. Então, a primeira etapa, a segunda etapa, na verdade, é voltar. Peraí, volta a água, volta a proteína, que por acaso pode ter saído, voltam alguns nutrientes, volta a vitamina, volta todo mundo que eu quero de volta. Então, ele vai reabsorvendo o que é importante, reabsorção. E aí, numa terceira etapa, secreção. Peraí, ó, tem coisa que ficou aqui que tinha que ter ido embora, vai embora, né? Então, tem 3 etapas. Primeiro sai tudo, daí
vai pegando de volta o que era interessante, joga o que acabou ficando para trás e não saiu no primeiro e nisso acontece a filtração, tá? E por último, a excreção. A hora que fez tudo isso, acontece a excreção, tá bom? Então é importante saber que acontece nessas etapas, que isso acontece dentro do néfron, que o rim tem um monte de néfron, enfim. Sabendo disso é mais do que suficiente para o vestibulinho, tá bom? Eu separei aqui para vocês um videozinho, que eu acho que é esse, que ele mostra essa filtração acontecendo e fica mais fácil de entender. Ó, então ele mostra aqui a localização do rim, tá vendo? Só que ele fica mais na parte de trás. E aqui, ó, os ureteres descendo. Deixa eu pôr grandão. Então, tá vendo? Tem o rim aqui e o rim aqui, dois. Se a gente tiver um só, já funciona. E aqui o ureter que desce até lá na bexiga. A bexiga fica bem aqui embaixo, tá bom? Aqui a gente tem a estrutura das artérias. E olha como ele é bonitinho, tá bom? Cadê você? Bom, aqui se você, como que eu percebo que tem algum problema? Se eu tô fazendo menos xixi, foi o que eu comentei. Se eu tô fazendo muito xixi, também é ruim. Se a minha urina tem uma cor avermelhada, aí é um problema grande. Urina com muita espuma. Se eu tô com uma dor naquela região renal que eu falei, que é um bom sintoma de que você tá com algum problema. Se eu tenho história de pedra no rins, pressão alta, inchaço e se eu uso alguns medicamentos. Então é aí que eu percebo, né? Deixa eu só mostrar aqui o. Calma. E aí eu quero mostrar o outro vídeo que mostra melhor a filtração acontecendo. Que acho que é esse. Aqui. Acho que é esse. Isso é propaganda, não tem nada a ver com. Pronto. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse, pessoal. Ah, eu queria mostrar o outro, mas eu fiquei a manhã toda procurando, eu não achei, achei que eu tinha achado agora e não achei. Tudo bem. Mas deu já para ter uma noção de como que ele funciona, né? E aí, a gente já vai para a próxima imagem, que é dos músculos. A gente já vai direto para o sistema locomotor, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre os rins? Sobre o funcionamento do rim? Sobre. Não, porque eu estou todo mundo quieto, né? Eu vou fazer um teste depois com vocês para vocês sabem mesmo. Bom, tem três tipos de músculo. Um chama esquelético porque ele é ligado no esqueleto, tá vendo? Ele é ligado no osso. Um chama cardíaco porque ele é do coração e um chama liso. Qual que é a principal diferença entre o esquelético e o liso? Vamos pensar o seguinte: o esquelético ele é ligado a movimentos voluntários, tá? Então, tô falando, minha boca tá mexendo, voluntário. Meu olho tá piscando, voluntário. Minha cabeça, voluntário. Sempre que eu faço algum movimento que eu consigo controlar de alguma forma, isso é movimento voluntário. Agora, se eu tenho um movimento que é involuntário, por exemplo, alguém já conseguiu falar para o estômago para de roncar? Não, ninguém consegue falar para o estômago para de roncar, né? Ou alguém já falou para o coração para de bater, né? Ou para o rim para de filtrar? Não, porque a gente não tem controle sobre essa musculatura dos órgãos. O coração ele tem uma estrutura de musculatura estriada cardíaca. A gente já viu um pouco de tecido. O,
O músculo estriado esquelético, então, é esse que controla a movimentação voluntária. E o músculo liso é aquele dos órgãos, aquele que eu não tenho controle, é involuntário, né? Então, estão aqui as estruturas de tecido desses músculos, e lembrando que existem esses 3 tipos de músculo, tá? Principalmente quando cai sobre os tipos de músculo. Dificilmente cai mais alguma pergunta no vestibulinho, né? Mas é interessante eu lembrar que o músculo é ligado num tendão e esse tendão é ligado nos ossos, tá bom? Na semana que vem eu tenho uma tarefa para vocês, que é trazer para a aula ou um pé ou uma asa de frango, ou um pé de galinha ou uma asa de frango, para a gente ver o sistema locomotor da galinha, porque funciona muito parecido com o nosso. Todo mundo entendeu que é para separar o material? Um pé de frango ou uma asa de galinha? Se vocês forem vegetarianos ou alguma coisa assim, não precisa, se fere a forma como vocês pensam, mas para quem não tiver problema com mexer com carne, é uma forma legal da gente ver funcionando a musculatura. Pretendo fazer isso na semana que vem, né? Que a gente vai fazer. Semana que vem eu quero fazer um resumão de corpo humano, tá? E aí seria legal se a gente fizesse isso. Bom, então é isso. E aí eu trouxe aqui para vocês. Aqui imagem. Só para a gente visualizar melhor. Aqui tá ótimo. Né? Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem o osso, né? A gente tem aqui um tendão e a gente tem o músculo. O que o músculo faz? Ele puxa o osso e nisso o osso se movimenta, tá? Então, é legal a gente, na parte do sistema locomotor, eu acho que a parte mais importante é a gente lembrar a função. Então, o que sustenta a gente? Os ossos, principalmente, mas só os ossos não sustentariam. Se eu montar um esqueleto, ele cai e se desmonta inteiro, a não ser que eu pendure e coloque cordas e tudo mais, porque só o esqueleto ele não se sustenta, tá? Então, função dos ossos e dos músculos é sustentação e locomoção, tá? Ah, mas o osso não se mexe sozinho, não, precisa do músculo. Mas o osso também não se sustenta sozinho, precisa do músculo. Então, só músculo não daria conta, ele ia desmanchar. Só osso não daria conta, ele também não ia parar em pé. Eu preciso das duas coisas. Então, é por isso que, por exemplo, quando a pessoa tem dor no joelho, e aí o médico receita fisioterapia ou musculação, por que ele está fazendo isso? Porque o músculo fortalecido protege a articulação dos ossos, né? A gente precisa de um conjunto de musculatura e de ossos para ter uma boa sustentação do nosso corpo, né? Então, a ideia é que a musculatura também protege. Então, imagina, eu tenho a coluna, que é uma estrutura fina, cheia de vértebras, né? Eu tenho a caixa torácica aqui e a bacia aqui embaixo. E nesse pedacinho eu tenho só a coluna, né? Então, o que eu tenho nesse pedacinho? Você acha que só a coluna, um pauzinho assim, ia dar conta de sustentar a parte de cima inteira? Só a cabeça já é muito pesada. Então, o que eu preciso? Entre a caixa torácica que está aqui e a bacia que está aqui embaixo, eu preciso de uma estrutura aqui em volta de proteção e de sustentação. Então, o que eu tenho? Eu tenho o abdômen e tenho os músculos das costas, né? A lombar e tudo mais. Então, quando a gente começa a ficar muito fraco, né? E aí precisaria estar fazendo mais abdominal. Então, quando a gente está muito fraco nessa região do abdômen, a gente sente muito dor nas costas. Por quê? Porque é todo o corpo, é toda essa parte de cima em cima dessa estruturazinha aqui da coluna. Não faz sentido, né? Então, eu preciso dessa musculatura em volta que vai proteger. E é isso para o corpo todo, né? O corpo todo precisa de uma estrutura de músculo que proteja. Bom, pessoal, a aula de hoje era essa. Eu vou parar de gravar para ver se parando de gravar vocês falam comigo.